textos. No mesmo livro, mas em 2 textos, nós leremos o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 1 e o capítulo 53. Então, nós vamos ler nesses 2 capítulos alguns versículos. Vamos ler alguns versículos nesses 2 capítulos. No primeiro capítulo, nós leremos a partir do versículo 2 até o versículo 6, do 2º ao 6º versículo. E depois, no Isaías 53, nós falaremos o texto. Então, diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então diz a palavra: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Leremos então no capítulo 53. Vamos abrir nesse texto e ler o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 53, o primeiro capítulo faz menção do povo de Israel, a situação em que o povo se encontrava em relação a Deus. A sua vida espiritual estava um caos. E no capítulo 53, fala-nos do servo sofredor, ou seja, Jesus Cristo. Esse texto aponta para Jesus Cristo. Então, nós leremos a partir do versículo 1 do capítulo 53. Diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então, o primeiro texto fala que da cabeça até os pés, todo o coração do ser humano está enfermo. Mas aqui diz que ele levou sobre si as enfermidades de nós todos. Mas também destacamos aqui, porque diz-nos a palavra, que nenhuma beleza havia em Jesus que nos agradasse. Nenhuma beleza. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Oremos. Bondoso Deus, que a tua bênção permaneça sobre as nossas vidas,
que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz. E é em nome de Jesus que oramos com gratidão. Amém. E graças a Deus. Então diz a palavra que nenhuma beleza havia em Jesus, havia nele, que nos agradasse. Diz que, há uma historinha, diz que Joãozinho estava chorando grandemente no momento da sua aula, momento em que ele estava na escola, chorava. E a professora, conduído do Joãozinho, foi até ele: mas por que você está chorando? Não chore, porque quando a gente chora, a gente fica muito feia. E o menino olhou para a professora, mediante a palavra que ela havia dito: quando a gente chora, a gente cresce e fica feio. E então o menino disse para a professora: a senhora deve ter chorado muito quando era criança. Quer dizer, contemplando ali aquela professora, né, que não deveria ser muito bonita, e imaginou: a senhora deve ter chorado e muito, né? Vocês estão lembrados da história da Branca de Neve? Há um momento em que a madrasta da Branca de Neve se olha no espelho e pergunta ao espelho que lhe responde. Ela pergunta o seguinte: espelho, espelho meu. Era um espelho mágico, né? Então falava também: espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? O que é que o espelho responde na primeiro momento? Não há quem se possa igualar a sua beleza. Mas Branca de Neve cresceu, desenvolveu, virou uma mocinha linda. E aquela mulher tinha uma preocupação muito, muito grande com a sua beleza. E ela voltou novamente ao espelho, porque ela era a rainha daquele reino. Então ela perguntou novamente: espelho, espelho meu, há nesse mundo alguém mais bela do que eu? E o espelho então fez uma média com a rainha e disse: olha, a senhora é muito bonita, muito bela, mas não se compara à beleza de Branca de Neve. E ela ficou revoltada, porque ela queria estar acima de todas as mulheres, né? E parece-nos que hoje a busca pela perfeição, a busca pela beleza física tem sido acentuada. Segundo estatísticas, cresceu 250% o número de salões de beleza. Eu estava esses dias andando, vi, tem um aqui, outro ali, também na outra esquina, e assim, os salões de beleza estão praticamente em todas as ruas. Então as pessoas estão buscando melhorar a sua aparência. As pessoas querem ficar bonitas, bem apresentadas e assim por diante. Quer dizer, o número de clínicas também que tem crescido muito, especialmente as clínicas que fazem plásticas, né? E um dos homens mais entendidos no nosso país, Ivo Pitangui, ele fez muitas cirurgias que certamente beneficiaram a muitas pessoas. Diz que mais de 130 mil cirurgias ele fez, consertando alguns detalhes, seja no rosto ou no corpo das pessoas. Então, essa busca pela beleza, ela é muito grande. Se considerarmos, por exemplo, o Brasil ele se dispõe de mais de 3 mil cirurgiões plásticos, pessoas que trabalham para fazer com que as pessoas fiquem um pouco mais melhoradas. Então vejam que o próprio depoimento de Ivo Pitangui, Dr. Ivo Pitangui, ele admite que alguns dos seus clientes
que chegam às suas clínicas, é preciso muito mais de uma orientação psicológica do que de uma cirurgia plástica. Às vezes as pessoas já são bonitas, mas o narizinho é um pouco acentuado, ou uma gordurinha aqui, aqui no abdômen, assim por diante. E as pessoas querem o quê? Elas querem melhorar, né? Querem cada vez ficar mais belas. E é interessante observar, na palavra de Deus, que Absalão, filho de Davi, foi considerado na sua época o homem mais bonito. Diz a palavra acerca de Absalão: da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele o quê? Defeito algum. No entanto, moralmente falando, o filho de Davi, Absalão, ele era horrível. Por quê? O seu interior não condizia com a sua beleza exterior, porque ele assassinou a emboscada o próprio irmão Amon. Ele liderou uma revolução para destronar o seu próprio pai. E vejam que ele também, para ofender o seu pai, ele coabitou com as 10 concubinas de Davi, o seu pai. Quer dizer, defeito fora, ou seja, no seu corpo, nenhum, mas por dentro ele era uma pessoa totalmente defeituosa. Um assassino, um usurpador, homicida e também um adúltero. Aí vem o pensamento que todos nós já conhecemos, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala do elixir da mulher. Ele diz isso lá no capítulo 5 do livro de Efésios. Ele fala sobre o elixir que pode abençoar as mulheres com a beleza que elas tanto buscam. Então, ele diz o seguinte, no capítulo 5, a partir do versículo 22, aliás, a partir do versículo 25, ele diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então diz, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Faz a comparação, lógico, a mulher com a igreja, assim como Cristo amou a igreja e a apresenta desta forma, assim também os maridos devem amar as suas próprias esposas. E é lógico que isso sempre é recíproco. Quer dizer, o amor é de ida e de vinda. É o amor que faz a grande transformação no coração das pessoas, na vida das pessoas. Então vejam que esse elixir da beleza feminina, que está na palavra, ele faz toda a diferença no nosso dia a dia. E é interessante observar também, porque a palavra de Deus nos diz que Deus o que nos amou. Deus nos amou de tal maneira. Quer dizer, o amor é o amor que transforma. É o amor que dá sentido à vida das pessoas. E porque nos amou, diz a palavra, que Ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa temática, esse tema sobre a beleza, é debatido, e grandemente. Nós até conhecemos aquela história, né, da coruja, que, percebendo que o gavião sobrevoava o seu ninho, ela então disse, olha, por favor,
ao encontrar-se com o gavião: por favor, eu tenho 3 filhotinhos, e eles estão no ninho, e eu não gostaria que você os comesse. E ela falou: eles são lindos. Então, por favor, quando você encontrar 3 criaturazinhas lindas, não as coma, por favor. E o gavião, solícito com a palavra daquela coruja, ele continuou seu sobrevoo, tal. A coruja foi para outras bandas, e de repente o gavião percebeu ali um ninho com aqueles filhotes, e olhou para aqueles filhotes, mas nossa, mas como são feios, né? Como são horríveis. E lembrou da palavra da coruja, para se encontrar 3 criaturazinhas lindas. E pensou: bom, se os delas são lindos, esses aqui não são dela, que são horrorosos, né? Aí comeu os 3 filhotinhos. Depois a coruja encontra-se com o gavião, e ela diz: mas você não atendeu a minha palavra, você comeu os meus filhotes. Não, de maneira alguma. Eu degustei umas coisas horrorosas que estavam no ninho ali, eu comi. Você diz que os seus são lindos? Então, daí, nós tiramos o tema para a nossa mensagem: que quando se ama, o feio em belo se transforma. É lógico, tirando daquela palavra, né, que para quem ama, o feio, belo lhe parece. Quer dizer, o amor faz a grande diferença. Então, para nós, quando se ama, o feio em belo se transforma. Por quê? Nós vamos ver sobre o poder de Deus, o poder transformador. O texto que nós lemos, os dois textos, eles nos falam de uma situação, da situação em que o povo de Israel se encontrava. O primeiro fala da situação. Diz a palavra de Deus, e é interessante observar esse aspecto, porque diz aqui que o povo em pecado, a nação que estava em pecado contra Deus, era a nação de pessoas carregadas de iniquidade, de raça de malignos, de filhos corruptores, pessoas que abandonaram o seu Deus, que blasfemaram do Santo de Israel. Então diz ainda a palavra de Deus: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esse foi o retrato, foi o perfil que Deus traçou do povo de Israel, um povo que estava o quê? Voltando, indo para trás, porque não queria caminhar com Deus. O profeta dizia: esse é o caminho, andai por ele, mas o povo estava escolhendo outro caminho. Não o caminho da comunhão com Deus, mas o caminho que aquele povo estava indo para outro lugar, para outra direção, que estava se afastando cada vez mais de Deus. E foi justamente na época dos reis de Jerusalém e Judá, que Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, justamente na época desses reis, que Isaías profetizou. Ele foi o profeta do pré-exílio. O povo já estava sendo abençoado por Deus, a paciência de Deus. Deus estava dando tempo àquele povo para que se arrependesse, mas o povo não se arrependeu. Então o profeta Isaías começou a profetizar, inclusive profetizou os 70 anos que o povo passaria na Babilônia, o exílio babilônico, para que aprendesse que Deus é quem domina sobre todo o céu e sobre toda a terra. Mas aquelas pessoas continuaram a pecar e pecar cada vez mais, tanto que quando Deus mandou seus profetas,
eles simplesmente rejeitaram os seus profetas, mofaram dos seus profetas, tirando sarro deles. E eles foram, então, enviados para o cativeiro. Diz, o profeta Isaías disse no finalzinho, ele disse o seguinte: não houve remédio para o povo. Quer dizer, o povo estava enfermo, o povo estava doente. Conforme nós podemos constatar aqui, diz a palavra, o que desde a planta do pé até a cabeça, não há nele, ou seja, no povo, coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Mas diz a palavra, o profeta Isaías, diz assim: certamente Jesus, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Ele tomou todas as nossas enfermidades, ele as levou todas sobre si, quando ali na cruz do Calvário ele foi pendurado, recebendo toda a ira de Deus sobre a sua vida, ira que deveria recair sobre nós. Essa ira caiu sobre Jesus Cristo. Então nós vamos ver aqui, a partir desse tema, quando se ama, o feio em belo se transforma, nós vamos ver 3 pontos muito importantes. Primeiro, a feiura que nossos pais nos legaram, deixaram para nós, ou seja, o pecado que nos consumia, e isso nos tornou o quê? Feios na presença de Deus. Porque o pecado deixa as pessoas feias, porque a santidade é que nos faz o que? Belos na presença de Deus. Deus, quando nos vê através de Cristo, Ele nos vê o que? Santos. E a santidade que nos torna o que? Belos diante do Senhor. Mas essa feiura que os nossos pais nos legaram, que nós recebemos como herança, e diz a palavra, o Senhor falando, diz, eles estavam o quê? Revoltados contra mim. O povo de Israel estava revoltado contra Deus. Israel não tem conhecimento, o meu povo não tem entendimento. Por isso o povo então se afastou de Deus, diz, nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, a raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo Israel, voltaram para trás. Então Deus está dizendo ao povo, vocês simplesmente me rejeitaram. E é interessante observar que logo no início a palavra de Deus nos diz assim, no versículo 2 e no 3, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E ainda diz, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, Israel não entende. E por causa desse afastamento de Deus, e por causa da rejeição de Deus sobre as suas vidas, o povo se deu ao pecado. E dando-se ao pecado, o povo tornou-se muito feio. Vamos imaginar essa figura aqui, que a palavra de Deus fala, que desde a planta do pé até a cabeça, há muitas feridas. Vamos pensar numa pessoa assim, ferida desde a planta dos pés até a cabeça. Vamos pensar numa pessoa em que todo o coração está enfermo. Vamos pensar numa pessoa onde não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e amolecidas com óleo. Quando você vê para uma pessoa, imaginando-a conforme a palavra de Deus a descreve, quer dizer, nada naquela pessoa está são. Aquela pessoa está simplesmente doente, está enferma, porque é assim que o pecado faz as nossas vidas.
após Pedro, ele escreve: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro e prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quer dizer, qual foi o legado que os nossos pais deixaram? De uma vida pecaminosa, de uma vida sem Deus, de uma vida de desobediência à sua palavra, de uma vida sem santificação. Qual foi o legado que nós recebemos? Então a palavra de Deus nos diz que somente pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, somente através desse sangue, nós somos abençoados. Porque o sangue de Jesus, diz a palavra, que ele nos purifica de todo o pecado. E ainda diz a palavra que como que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a feiura que nossos pais nos legaram, nos deixaram, ou seja, o pecado que nos consome, o pecado que nos consumia, se podemos assim dizer, então esse pecado que nos afasta de Deus, porque o profeta Isaías ele diz no capítulo 59 que o vosso pecado faz separação que entre vós e o vosso Deus. Então, justamente essa separação que nos leva ao que às trevas, porque Deus é luz. Então, quando estamos fora da presença de Deus, quando não estamos mais em comunhão com Deus, então nós nos damos ao pecado. E o pecado nos torna feios diante de Deus. Interessante, o segundo ponto diz: a feiura que Cristo herdou de cada um de nós, o pecado que ele assumiu. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, falando sobre Jesus, não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Diz a palavra que Jesus era o mais desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Agora imaginemos nós o que Jesus herdou de nós. Ele herdou o nosso pecado, ele assumiu a nossa culpa. Diz a palavra, quando o apóstolo Paulo escreve sua palavra, ele diz que Jesus Cristo se fez pecado por nós, porque o pecado traz sobre nós o que? As consequências que a condenação, porque a ira de Deus deveria recair sobre nós, mas Jesus enfrentou essa ira ali na cruz do Calvário, e diz a palavra que no momento em que Jesus estava se fazendo pecado por nós, assumindo toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, diz a palavra que Deus o abandonou. Deus o abandonou. Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Deus nos abandonou porque Jesus se fez pecado por nós. Sem pecado algum, ele se fez pecado porque assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa culpa diante de Deus. Então a ira que deveria recair sobre nós, essa ira caiu sobre o nosso Jesus Cristo. Quer dizer, então quando o profeta Isaías viu a Jesus Cristo, contemplou a Jesus Cristo, aquele que se fez pecado por nós, então ele diz: nenhuma beleza havia em Cristo. Não era formoso aos nossos olhos, era desprezado, era rejeitado, porque para que nós não fôssemos rejeitados pelo Pai, ele assumiu a nossa condição de pecador. E a justiça divina se fez naquele momento. E Deus, na sua justiça, ele trouxe a morte ao seu filho, mas na sua misericórdia, através da morte de Cristo, ele trouxe vida a nós. Porque Jesus morreu em nosso lugar,
para que nós pudéssemos ter vida. Mas, em terceiro lugar, nós estamos falando que quando se ama, o feio em belo se transforma. Vimos, em primeiro lugar, que a feiura que nossos pais nos legaram, seja o pecado, esse pecado nos consumiu, esse pecado nos consome se nós não estamos na presença, na bênção de Deus. Mas a feiura que Cristo herdou de cada um de nós, o pecado, Ele assumiu em nosso lugar, ali na cruz do Calvário. E por último, a feiura que nos possuía, se olhamos então o texto do capítulo 1 do livro de Isaías, vemos lá que desde o quê? A planta do pé até a cabeça, não havia coisa sã. Todo o coração estava enfermo, mas a feiura que nos possuía, ou seja, o pecado, em beleza, Cristo a transformou. Deus faz milagres. Deus transforma a água em vinho. Deus liberta os endemoniados. Deus dá cura àqueles que estão enfermos, que estão doentes. Deus dá vida àqueles que estão mortos em seus delitos, em pecado. Deus faz o grande milagre para nos abençoar. Então a nossa feiura, ou seja, o nosso pecado que Jesus Cristo assumiu, se transformou o quê? Em beleza. Vejam que a palavra de Deus nos diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Que três coisas nós devemos entender. Deus, quando nos formou o quê? Segundo a sua imagem. Éramos os mais belos. Mas quando entrou o pecado, nós fomos o quê? Deformados. Se fomos formados à imagem e semelhança de Deus, o pecado nos deformou. E agora Cristo, através do seu sacrifício, Cristo que nos transforma. Então, uma transformação. Por quê? Porque se Jesus não tivesse intervido, não tivesse morrido pelos nossos pecados, nós permaneceríamos o quê? Como o profeta Isaías descreve o povo na sua época. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não havia nada são. Mas Jesus Cristo, diz a palavra, levou sobre si as enfermidades de nós todos. De forma que, diz a palavra, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quer dizer, ele levou o castigo e nós recebemos a paz. Porque diz a palavra que a justificação, ela faz isto. Ela traz a nós o quê? A paz. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Quem está em pecado, quem está em rebeldia, quem está afastado de Deus, não pode ter paz no seu coração. Então nós queremos concluir. Concluir dizendo o seguinte. Texto de Efésios, capítulo 2, diz o seguinte, 2:10. Pois somos o quê? Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura é interessante, porque diz que nós somos feituras de Deus, quer dizer, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. E quando Deus nos criou perfeitos. Mas quando entrou o pecado, nós fomos deformados. Então essa palavra feitura
Se nós tirarmos o T que aparece no meio dessa palavra, o que vai ficar? Vamos imaginar rapidamente. Se nós tiramos o T de feitura, o que fica? Feiura. Fica feiura. E essa palavra feitura tem um sentido muito interessante, tinha um significado muito interessante, porque diz, nós somos feitura, isto é, nós somos poesia de Deus. É isso que diz no original. Nós somos poesia de Deus. E quem faz uma poesia capricha. E Deus caprichou quando nos fez. E Deus caprichou quando nos salvou. E Deus está caprichando. Aliás, caprichou, porque diz que quando nós quisermos ir para o céu, tudo já está pronto, tudo já está preparado, tudo está feito. Deus só faz coisas excelentes. Tudo do melhor para nós e por nós. Então Deus diz que Deus, Ele nos fez como se faz uma poesia. Nós somos feitura de Deus. E sabe por que nós não somos feiura de Deus? Porque esse T, ele tem um formato de quê? De uma cruz. Então, quando a cruz de Cristo entra na nossa vida, quando nós permitimos que as bênçãos da cruz recaiam sobre as nossas vidas, quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, então vem a grande bênção, a bênção da salvação. Porque Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, a nossa feiura, para nos tornar belos diante de Deus, diante do Pai, nesse mundo em que nós nos encontramos. Há uma palavra de Milor Fernandes. Ele escreveu o seguinte: só há plástica no rosto, no seio, nas nádegas, na careca e na papada. Ele continua. E nenhum pitangui para inventar uma plástica de caráter. E alguém comentando diz, existe sim um Deus que faz plástica no caráter. Existe sim um Deus que transforma o feio em belo. Eu me lembro, eu fui fazer um casamento de um rapaz, quando eu pastoreei a igreja lá em Linhares, o presbítero era muito amigo nosso, e o seu filho era adolescente, mas ele cresceu, estudou em medicina, fez depois os seus cursos, e assim ele se tornou um grande médico. E o sogro dele, esse senhor de quem eu faço menção, não o pai, mas o sogro, ele se casou com uma médica também, e o sogro era médico, e era um cirurgião plástico, e esse senhor tinha um filho que estudava na cidade do Rio de Janeiro e fazia medicina também, estava se preparando para seguir a carreira do pai, isto é, cirurgião plástico, médico cirurgião plástico. E esse jovem, naquelas idas e vindas, não me recordo agora qual era a cidade dos pais, mas era distante até a sua faculdade, e ele fazia então de carro. E um dia ele bateu o carro, mas bateu horrorosamente. Foi de frente, e ele ficou aquele rapaz bonito, um homem bonito. Quando eu estive no casamento do Ediandro, ele estava lá, então nós o conhecemos, a família inteira, até fui hospedado por esse médico. E então aquele rapaz ficou desfigurado, o seu corpo, especialmente o seu rosto, ficou desfigurado. E no dia do velório, isso
Quem nos contou foi o Edson, presbítero, pai do Ediandro, que era genro desse médico. Ele estava presente no funeral e disse que o pai, médico, cirurgião plástico, ele se quedava diante do caixão do seu filho, vendo o seu filho totalmente desfigurado, inchado, muitos cortes no seu rosto. Ele diz: filho, eu que cuidei de muitas pessoas, que cuidei de muitos rostos que foram embelezados pelas minhas mãos, porque eu fiz os retoques necessários. E agora eu não posso fazer nada por você. Foi um momento de muita tristeza, um momento de muitas lágrimas, aquele cirurgião dizendo para o seu próprio filho sem vida: eu nada posso fazer por você. Mas há um que pode. Há um que pode. E é Jesus Cristo. Jesus pode mudar. Primeiro, Jesus pode te dar vida. Se a palavra de Deus diz que há aqueles que estão mortos em seus delitos, em seus pecados, mas ele veio para dar vida. Mas Jesus Cristo também pode transformar o seu coração, pode transformar a sua vida. Você que de repente vive numa feiura, vive em pecado, a palavra de Deus diz que nós podemos ser transformados de glória em glória na pessoa de Cristo Jesus, a imagem perdida. Fomos criados segundo a imagem de Deus, ela é resgatada em Cristo. Porque Cristo, ao morrer por nós, Ele dá-nos o quê? A transformação necessária para continuarmos, através do nosso viver, glorificando o seu santo nome. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus pode transformar a nossa feiura pecaminosa em beleza santificada. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém?